América é como um corpo, e sua saúde é um tripé: o patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Se alguém enfraquecer essas três áreas, a América desaba de dentro. Palavras de Joseph Stalin. Olá! Na história tradicional dos filmes, os vilões geralmente são derrotados e o final é feliz. Mas não posso fazer essa promessa para o filme que você está prestes a assistir, pois a história ainda não acabou, mas você e o público são parte desse conflito. Mais seres humanos foram mortos no século XX do que em todos os séculos anteriores juntos. Nós estamos falando de um recorde oficial: 135 milhões de mortos. O objetivo deles é distanciar toda a nossa cultura de qualquer bases morais. Se você olhar para as mudanças ocorridas na América desde 1960, constatará que talvez toda a cultura tenha sido transformada. Eles vêm com a ideia de que a vila é que deve criar a criança, mas a vila seria o governo. Eles têm deliberadamente destruído a compreensão de que a família é o bloco fundamental que constrói uma sociedade. Passamos de uma América que valorizava a família para uma América depravada. Se perdermos o formato judaico-cristão, estamos perdidos para sempre. Os esquerdistas querem que você pense que as mudanças culturais ocorridas nos Estados Unidos desde a década de 1960 não mudaram nada, mas apenas nos direcionaram para um admirável mundo novo. Eles olham para o que mantém a sociedade unida, mas rejeitam, pois decidiram que querem mudar as coisas e assim lutarão para destruir tudo de bom e decente em que acreditamos. Porque eles têm uma ideia diferente de sociedade que significa substituir a atual, pois consideram ultrapassada. Este filme vai mostrar que o admirável mundo novo que os esquerdistas buscam nada mais é do que as fracassadas políticas e ideologias do comunismo que escravizou mais de 1/3 da população mundial durante o século XX. Ele vai mostrar que a maioria das pessoas de esquerda não são comunistas. São somente os chamados idiotas úteis mencionados por Lenin, usados para promover uma agenda socialista, que é o primeiro passo necessário para a implantação do comunismo. Eles basicamente tentam dizer que o próprio Estado é absoluto, que não há nenhuma lei superior ao Estado, e se não há nenhuma lei maior do que o Estado, não há nenhum recurso contra ele. A história tem provado, além de qualquer dúvida, de que a livre iniciativa que a liberdade gera fornece mais para alguém disposto a trabalhar do que qualquer outro sistema. Então por que a esquerda ainda está empurrando sua agenda comunista para cima de nós? Há duas possibilidades aqui. Ou eles são ignorantes, ou são maldosos. Em minha investigação ao longo dos últimos 2 anos sobre o que tem causado o drástico declínio da América, lamento dizer que a esquerda não pode usar o crachá de ignorante, pois eles deixaram muitas evidências de sua agenda comunista em seus livros, artigos e discursos. Não. A América tem um inimigo que está muito perto de realizar seu plano de destruir o maior país de toda a história mundial. Quando as pessoas descobrirem isso, eles vão fazer o que as pessoas fazem em todos os lugares. Eles vão começar a protestar, eles vão começar a se revoltar. E quando isso acontece, os poderosos que se sentem ameaçados usam o poder que têm.
Agenda, o plano para a destruição da América. Esta é uma história real. Esta história começou de fato para mim no verão de 1992. Eu recebi um telefonema de um senhor mais velho, um escritor, e ele me perguntou se eu poderia representá-lo numa reunião na Universidade de Berkeley, Califórnia. Ele me disse que o Partido Comunista na América estava dividido em sua ideia de como derrubar os Estados Unidos. Alguns ainda eram a favor de uma revolução armada e outros falavam de usar políticas públicas para atingir esse objetivo. E ele estava curioso com o que eles tinham a dizer, pois depois que o Muro de Berlim caiu e a União Soviética se dissolveu, o mundo inteiro estava dizendo que o comunismo estava morto. Então por que eles estavam reunidos? O que estavam pretendendo? Então a ideia de participar dessa reunião me pareceu interessante. E a primeira surpresa que tive foi quando entrei no auditório. Eu esperava que estivesse cheio dos radicais da faculdade, mas em vez disso, eram senhores de 50, 60 e 70 anos, profissionalmente trajados e com pastas. Então percebi que podia ser um pouco mais sério do que imaginava. Ouvi atentamente como eles elaboravam seus planos e sua agenda, como eles planejavam se infiltrar nas instituições americanas para nos influenciar na direção que eles queriam. Por exemplo, para destruir as nossas famílias, eles queriam promover a ideia de convivência ao invés da ideia de casamento. Queriam afastar as crianças dos pais com programas do governo para a idade cada vez mais jovens. Também queriam ficar por trás do movimento feminista porque foram muito bem sucedidos em fazer a cabeça das mulheres descontentes com casamento e maternidade. Já para destruir os negócios, eles queriam ficar por trás do movimento ambiental, pois viram no movimento ambiental a possibilidade de criar um mecanismo capaz de criar regulamento e burocracia suficiente para desestimular o crescimento dos negócios. E para destruir a nossa cultura religiosa e moral, eles disseram assim: se conseguirmos que os americanos aceitem a homossexualidade, então eles começarão a extinguir os tradicionais valores morais. Me lembro de ter pensado, este plano não parece muito realista, pelo menos não é algo que eu deva me preocupar durante a minha vida. Então, 15 anos depois, fui nomeado pelo governador para ser um representante do estado naquela legislatura. Eu vivia no meu distrito há apenas 2 anos. Então pensei que seria uma boa ideia escrever uma carta todo mês para o editor. Cada mês escrevia sobre um assunto diferente. Em janeiro de 2008, estava pensando sobre o que escrever e me lembrei dessa reunião de 1992. Pensei nas metas que eles haviam traçado e onde a América estava hoje, e eu não podia acreditar em como eles tinham sido bem-sucedidos, pois as famílias estavam se desintegrando completamente e o movimento ambientalista se tornou a força mais poderosa para destruir o livre mercado. E leis sobre crimes de ódio estavam sendo analisadas, tornando crime dizer qualquer coisa contra o movimento homossexual. Então percebi que as pessoas precisavam saber o que estava acontecendo. Alguns dias depois de eu escrever a carta, as pessoas protestavam na capital Washington. Houve inclusive uma reportagem no Jornal da Noite. Comentários controversos agitaram os deputados hoje depois que um deputado novato alegou que a agenda comunista se infiltrou na opinião pública americana. E mais de 40 cartas tinham sido publicadas em resposta ao que eu havia dito. Oi, eu só queria dar meu apoio ao que você escreveu no artigo do jornal. Não deixe que eles te humilhem. Até. E assim percebi que tinha acertado alguma coisa.
Inclusive, uma das cartas escritas em minha defesa mencionou um livro publicado em 1958 que denunciava uma agenda parecida com aquela que conheci na reunião. O livro se chama O Comunista Nu, de Cleo Skousen, um antigo agente do FBI. E nesse livro são documentadas 45 metas comunistas a partir de 1958. E conforme lia a lista, eu percebia que seu propósito era destruir a América por dentro. Meta número 28. Eliminar a oração nas escolas, alegando que ela viola o princípio de separação entre igreja e Estado. Meta número 40. Desacreditar a família como uma instituição, encorajar a promiscuidade e facilitar o divórcio. Meta número 17. Assumir o controle das escolas, usando-as como meio de transmissão do socialismo. Facilitar o currículo escolar e tomar o controle das associações de professores. Meta número 24. Eliminar todas as leis que são contrárias ao que é obsceno, chamando-as de censura e de violação da liberdade de expressão. Meta número 25. Quebrar padrões culturais de moralidade, promovendo a pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Meta número 26. Apresentar a degradação e promiscuidade homossexual como normal, natural e saudável. Metas números 20 e 21. Infiltrar-se na imprensa, assumir o controle dos postos-chave do rádio, TV e cinema. Meta número 27. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a ideia de religião revelada pela ideia de religião social e desacreditar a Bíblia. E eles realizaram quase todas as metas, e parecia que ninguém estava percebendo. Nos últimos 50 anos, eles estavam trabalhando ativamente nos bastidores, nas sombras, tentando mover nosso povo e nossa cultura numa direção que foi projetada para nos destruir. Alguém precisava descobrir a verdade sobre o que aconteceu com o nosso país. Será que todas essas metas muito específicas se realizaram por acidente? Ou havia algo abaixo da superfície apodrecendo de propósito a cultura americana? Então decidi buscar os fatos, entrevistando os meus escritores e palestrantes favoritos de todo o país. E estas são algumas das perguntas que eu fiz a eles.